本門八本書見上行書伝本人月種の南無妙法蓮華経。ご教化に死ぬる日を心に明日と定むれば、今日の人ひぞ大事なりける死ぬる日を心に明日と定むれば、今日の人ひぞ大事なりける。Se o coração entender a morte como pré-definida para amanhã, o dia de hoje tornar-se-á único e o mais importante. Se o coração entender a morte como pré-definida para amanhã, o dia de hoje tornar-se-á único e o mais importante. Este é um verso do grande mestre Nissen Shonin, que nos ensina que a nossa vida, ela tem um limite. A vida é limitada. Nós nunca sabemos quando acontecerá a nossa partida. Então é com essa total consciência desse fato que cada dia, deve ser vivida de forma plena e dentro da prática da fé também, devemos viver a cada dia de forma plena a prática da fé. Por isso procuramos dedicar e praticar, seja em nossa residência, no templo, todos os dias para a prática religiosa. Aqui no Brasil nós não temos a chamada pena de morte. No mundo ainda tem vários países que adotam essa prática. No Brasil não existe. Mas nos países em que ela existe, os criminosos condenados à pena de morte, eles vivem conscientes de que o momento final deles já está predeterminado. Eles sabem que não está muito longe, pode chegar a qualquer dia. Se não foi hoje, pode ser amanhã, e cada dia eles são sobreviventes. Enquanto eles esperam, eles procuram ocupar o tempo de uma maneira intensa, porque eles sabem que, por exemplo, cada refeição pode ser a última refeição deles. Diz que houve certa vez o seguinte depoimento de um desses condenados à pena de morte. Vivendo a realidade da morte iminente, cada dia se torna precioso. Parece que os dias passam de forma muito rápida. Diante dessa sensação, me arrependo profundamente de não ter valorizado o tempo quando eu vivia na sociedade. Então, talvez ele, não tenha feito uma reflexão do tempo que ele podia ter aproveitado melhor, mas às vezes passou de uma forma mais fútil, não aproveitando o tempo que ele tinha, e naquele momento, exato momento da vida dele, ele não tinha mais essa possibilidade. Quando a gente vê relatos assim, se a gente pensar bem, nós também vivemos de forma semelhante, é uma realidade semelhante. Na verdade, nós não sabemos quando isso irá acontecer e vai chegar sem nos avisar. Então, nesse sentido, todos os seres deste mundo estão na mesma realidade. Nós procuramos então viver cada dia da melhor maneira e aproveitar cada momento da nossa vida. A gente às vezes despede das pessoas dizendo, até amanhã, mas esse amanhã pode não chegar. Não é em relação apenas a isso, mas tudo na vida, a gente acha que tem um amanhã e por isso fala e age e vive dessa forma.
por exemplo, nossas tarefas e afazeres. Amanhã não vai dar tempo. Hoje não, né? Vou deixar para amanhã, né? Ou ainda, né? Grande culto vai ser. Vai ter grande culto? Mas ainda tem 2 vezes no ano, né? Amanhã não vou não, vou deixar para as próximas, né? Nas outras vezes eu vou. E assim a gente vai vivendo, e se viver assim, podemos deixar até coisas importantes para trás, né? Na verdade, certamente acabaremos deixando coisas importantes para trás. Durante a pandemia, né, lá em São Paulo, no Templo Nikkyoji, a gente estava impedido de fazer muitas coisas, e tinha uma senhora chamada Tami Wakatsuki. Ela era uma senhora muito vigorosa, né? Quando a gente olhava para ela o olho dela era abertão assim, a fala dela, a atitude dela era muito enérgica, né? Diz que quando chegou a pandemia, ela ficou muito triste, né? Porque ela não podia fazer mais nada, né? Não podia nem sair de casa. A energia dela, né, de querer fazer as coisas, estava assim podada, né? A filha falava: nossa, minha mãe está angustiada ali dentro de casa, né? Não pode fazer nada, né? E infelizmente ela acabou falecendo durante a pandemia, né? É só um exemplo, né, para a gente ver que tem pessoas que querem fazer, né, mas às vezes as condições não permitem. Mas no caso, né, ela estava impedida de fazer. E no final, né, só para a gente refletir sobre a nossa vida, acabamos fazendo da mesma forma. A gente não sabe quando o dia, né, de partir vai vir. A gente pode acabar deixando de fazer muitas coisas por muitas condições, né? Teve certa vez também lá no Nikkyoji, um certo dia um fiel veio pedir orações para um menino, um jovem que tinha falecido lá no Japão. Diz que esse jovem não tinha religião, porque a família dele não tinha religião. Não houve funeral, né? Não houve também nenhuma celebração póstuma a ele depois. E diz que a família, como não tinha religião, não sabia nem o que fazer, porque estava no Japão, não sabia nem falar japonês, ligou para esse parente, pediu, como sabiam que ele era fiel da Romon-butsu Ryushu, pediu para fazer um culto em memória ao filho dele, né? Diz que esse jovem estava bem de saúde, mas um dia ele foi dormir. Quando ele acordou, ele estava com os membros, né, movimentos totalmente paralisados. Foi ao hospital, fez exames, disse que ele constatou que havia um câncer bastante raro, e em pouco tempo ele veio a falecer. Não conseguiram fazer nenhuma oração para ele, nem em vida, nem no momento da morte, né? E como a família estava sentindo alguma coisa dentro do sentimento, pediu para esse parente que eles conheciam, que tinha uma religião, que fizesse orações a ele. Naquele momento, diz que os pais ainda estavam no Japão, não poderiam voltar, porque eles estavam trabalhando para poder pagar as despesas do hospital, e isso já fazia 2 anos, só pagando as despesas. Então são alguns exemplos, né, que a gente vê acontecendo diante na nossa frente, coisas realmente inesperadas, fatalidades que levam até pessoas jovens, né? E na verdade isso acontece a todo tempo, né? São até alguns exemplos, mas coisas que acontecem a todo momento na vida de muitas famílias. Tem uma citação do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu que ele nos ensina da seguinte maneira: Gomyoha ni, tanto faz se é sábio ou não, se é idoso ou jovem, por isso aprenda primeiro sobre a morte e deixe para depois os demais assuntos. Repetindo: tanto faz se é sábio ou não, se é idoso ou jovem, por isso aprenda primeiro sobre a morte e deixe para depois os demais assuntos. E assim foi dito. Tem pessoas que até se incomodam, né, quando a gente fala assim:
a palavra morte, né? Aprender sobre a morte. Mas na verdade o mestre Nichiren nos fala dessa maneira apenas para nós entendermos sobre a própria vida. É ter a consciência de que não haverá uma segunda vez. E nós podemos ir adiando as coisas da nossa vida, dia após dia, mas esse dia é que é o nosso grande tesouro. Na verdade, a única coisa que a gente tem nessa vida é o dia de hoje. E se a gente não souber valorizar isto, a própria vida pode ser, né, desvalorizada. Então, nós devemos, né, procurar sempre viver com essa consciência, né, não deixando de lado a prática religiosa a cada dia. Né. Se tem o culto matinal, é exatamente por essa importância. E devemos sempre pensar, né, não, né, vou deixar para amanhã, ou depois eu faço, na próxima eu vou, né. Devemos sempre refletir, né. Será que é dessa forma que nós queremos viver? Será que é dessa forma que nós queremos partir? Deixando as coisas de lado e dessa maneira, deixando coisas importantes para trás? Acredito que, né, ninguém quer viver dessa forma. Portanto, né, devemos imaginar, como diz o mestre Nissen Shonin, o dia de hoje como o nosso último, né, para aproveitar para orar, né, e praticar e viver da forma mais plena possível. No caso da prática religiosa, não deixar nada pendente. Orar o Namumyo Renge Kyo para que tudo dê certo nessa vida, para plantarmos virtudes enquanto nós estamos aqui, fazer com que nossa vida seja proveitosa enquanto durar, e quando chegar o nosso momento, a nossa alma estar preenchida por virtudes, pela alegria e satisfação de ter aproveitado a existência muito bem. Portanto, vamos participar, né, orar, participar dos cultos, ouvir os ensinamentos para aprender, para melhorar, para poder ser uma pessoa melhor, né, e passar o tempo da nossa vida em cima, né, dessas nobres virtudes, sabendo que o maior tesouro que nós temos é o dia de hoje. É isso que transmite este verso do grande mestre Nissen Shonin. Yueni Gokyoka ni shinoru hi o kokoro ni asu to sadamureba kyou no hito hizo daiji narikeru shinoru hi o kokoro ni asu to sadamure kyou narikeru. Se o coração entender a morte como pré-definida para amanhã, o dia de hoje tornar-se-á único e o mais importante. Se o coração entender a morte como pré-definida para amanhã, o dia de hoje tornar-se-á único e o mais importante. Homo Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Renge Kyo Namumyo